Pô, o cara perguntando, acusando ele, né? O cara acusando, Nando Moura acusando o Nicolas de estar usando verba pública para poder viajar. Sendo que ele está usando verba pública, que é a verba que é destinada para pagar o salário dele, né? Então, se você, por exemplo, se você é atendente num posto de saúde, tá? Você trabalha na recepção de um posto de saúde, você passou num concurso, segundo o Nando Moura, você não pode pegar o teu salário e fazer uma viagem, sei lá, para visitar sua mãe, porque você não está usando o dinheiro público para poder fazer uma coisa que seja pró-sociedade. Ah, não foi isso que o Nando Moura falou, mas essa é a consequência inevitável do raciocínio imbecil dele. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Jimmy Feira, direto de Balneário Camboriú, e eu não podia deixar de falar sobre isso. Faz tempo que eu não faço qualquer vídeo que não seja sobre tecnologia, mas eu dormi assistindo o debate do Nando Moura com o Nicolas Ferreira e eu achei aquilo o máximo. Não achei o máximo em qualidade, mas achei o máximo em diversão. Para mim foi entretenimento puro. E eu separei algumas liçõezinhas que me parecem ser úteis para você, para mim, para todos nós, no futuro, para a gente respeitar algumas regras e não fazer papel de otário. No fim do debate, cada um tem o seu predileto. Mas, tentando ser imparcial no fim do debate, eu acho que o Nando Moura tomou uma surra do Nicolas, que nem foi tão preparado assim, mas o Nando Moura tentou se preparar e foi pior do que se ele tivesse ido de mão vazia. Isso me dá munição pra gente falar sobre a primeira coisa. Se você vai entrar numa briga, esteja preparado. Claramente ele não estava preparado. Ele levou uma pastinha lá com algumas matérias impressas, onde ele lia o título. Justamente numa época em que a gente está falando sobre uma era em que as instituições estão cada vez mais descredibilizadas e a mídia mais ainda. Uma boa parte vinha da mídia mainstream. Puxa, e logo ele, que até pouco tempo atrás fazia campanha contra o mainstream, complicado. Acho que uma segunda lição é o famoso não mexe com quem tá quieto. Me pareceu ali, aí talvez alguém tenha mais conhecimento dessa briga do que eu, mas me pareceu que foi o Nando Moura que insistiu para que o Nicolas aparecesse para debater, tanto que o Nicolas parecia estar mais preocupado com o jogo do Flamengo do que com o Nando Moura. Aquilo também eu achei o máximo. Mas o Nando aparece com aquela sua pastinha, fazendo papel de bobo, lendo cabeçalho e, sinceramente, ele chamou pro pau e ele apanhou. É vergonhoso, né? É igual você tá na rua, você chama alguém para brigar e se apanha na cara. Quando eu era criança, a regra que eu tinha em casa é, se entrar numa briga e apanhar, você vai apanhar em casa também. Então, talvez o pai do Nando Moura não tenha ensinado isso pra ele. Outra lição é que, poxa, eu acho que já deu pra perceber que o Nicolas Ferreira pode não ser um gênio, mas pra burro ele não serve. Então, ele é rápido de raciocínio. E mais importante do que conteúdo, ele é perspicaz, ele é astuto, ele pega ironia, ele pega sarcasmo, e ele responde isso muito bem. Então, se você vai debater com um cara que todos os dias está debatendo, puxa, se prepara. Cada vez que o Nando falava alguma coisa que parecia que ia abalar o Nicolas, ele dava uma resposta, geralmente, inclusive, rasa, porém, não rebatida pelo Nando, porque ele estava despreparado para debater os argumentos que ele trazia, e aí ficava sempre o Nando com papel de bobalhão. Uma outra coisa, né? Se você for sair da sua bolha, é mais importante ainda você estar preparado. Ali os dois têm suas bolhas, né? O Nando Moura tem seus inscritos, tem seu canal no YouTube, que já foi o maior canal conservador de uma pessoa física no mundo. Não sei se ainda é, e nem sei mais se eu chamo ele de conservador, infelizmente. E o Nicolas tem a sua bolha também. Então, um tem a bolha das pessoas de direita que se sentiram traídas pelo Bolsonaro quando o Bolsonaro começou a negociar, isso segundo Nando Moura. Do outro lado a gente tem o Nicolas, que ainda faz parte da bolha do Bolsonaro, ou das pessoas que acreditam que ele faz as coisas de boa vontade e que negociar é necessário, e a gente sabe que negociar é necessário, senão não governa. Pergunto, para quem tá de fora, para quem não faz parte nem da bolha do Nando, nem da bolha do Nicolas, quais foram as impressões que ficaram? Tô curioso para saber. E acho que mais importante pra gente encerrar é você não trair os seus ideais. Eles vão te perseguir. E eu me sinto assim, desconfortável quando vejo o Nando Moura hoje falando algumas coisas que eu olho e falo, não é esse cara que eu conheci lá em 2017, 2016. Não é a mesma pessoa. O que aconteceu com ele? Né? Cara que falava tão de boca cheia do professor Olavo, que vendia os livros dele. Ele passou a odiar o mentor dele. Quais são os motivos que fizeram isso? Parece alguém que traiu o seu próprio movimento, mas ele acusa o movimento de ter mudado e, sinceramente, eu não acredito que seja isso. Ainda mais com ele se juntando com o pessoal do MBL, pagando pau pro Kim. E aí, você acredita que o Nando Moura é só alguém honesto que se
que se revoltou contra as atitudes do governo Bolsonaro quando ele começou, ou tem caroço nesse angu? Infelizmente, eu não consigo mais acreditar no Nando Moura devido à abrupta mudança de mentalidade por parte dele e ele ter pego um puta hype conservador para eleições. Eu acredito que o canal dele cresceu pelo menos 50% por conta disso, por conta dos posicionamentos políticos dele. E hoje ele é um traidor do movimento muito mais do que ele acusa o Bolsonaro de ser, pelo menos ao meu ver. Gostaria de saber a tua opinião também. Quanto ao Nicolas, o cara perguntando, acusando ele, né? O cara acusando, Nando Moura acusando o Nicolas de estar usando verba pública para poder viajar. Sendo que ele está usando verba pública, que é a verba que é destinada para pagar o salário dele, né? Então, se você, por exemplo, se você é atendente num posto de saúde, tá? Você trabalha na recepção de um posto de saúde, você passou num concurso, segundo o Nando Moura, você não pode pegar o teu salário e fazer uma viagem, sei lá, para visitar a sua mãe, porque você não está usando o dinheiro público para poder fazer uma coisa que seja pró-sociedade. Ah, não foi isso que o Nando Moura falou, mas essa é a consequência inevitável do raciocínio imbecil dele. Então, quando ele começa o debate falando sobre como que o outro gasta o salário, ele já começou se perdendo. Porque essa cobrança não cabe a nós fazermos, né? O salário está ali. O salário é muito grande? Pode ser. O salário não é merecido? Pode ser. Agora, já que ele já recebe, independente da nossa opinião ou não, que use como quiser, né? Não havendo corrupção, ele está fazendo dele. É isso. O que você acha? Você concorda que o salário de um servidor público ele deve ser usado em prol da sociedade? Você vai querer socializar o salário dos políticos? Eu adoraria socializar o salário de todos os políticos, né? Mas como é que eu vou fazer isso só com um e deixar todos os outros de fora? Quantos vereadores a gente tem no Brasil? Aí soma vereador, soma deputado estadual, federal, senador, assessores. Vai cobrar todo mundo? Hey, antes de ir embora, não esquece de deixar um comentário aqui com a tua opinião, tá bom? Um forte abraço pra você, aqui Jimmy Fenner, direto de Balneário Camboriú. Tchau, tchau.